Olá! As tecnologias emergentes são inovações técnicas com potencial de criar mudanças gerais em todos os aspectos relacionados à nossa vida. Um exemplo delas são as impressoras 3D, que fazem cada vez mais sucesso. Elas podem criar desde objetos mais complexos até os mais simples, de maneira eficiente e muitas vezes mais barato. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos falar sobre as tecnologias emergentes e para esse bate-papo estará aqui o convidado formando Roberto Canoff Gonçalves, do curso de Sistemas de Informação da Unipar de Paranavaí. O projeto desenvolvido pelo Roberto está dando o que falar e nós vamos conhecê-lo. É daqui a pouco, não saia daí. De volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios recebemos o Roberto, que é formando do curso de Sistemas de Informação da Universidade Paranaense de Paranavaí. Ele desenvolveu um projeto super interessante, uma impressora 3D, e vai nos contar um pouco sobre o desenvolvimento desse projeto. Roberto, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu agradeço você ter trazido esse lindo projeto para a gente conhecer um pouco mais sobre ele. Eu que agradeço. Roberto, você poderia explicar para nós primeiro, você já atua na área de sistemas de informação, não é? Você explica para nós um pouquinho isso? Desde quando que você trabalha com essa área? Bom, eu trabalho na área de tecnologia de informação há mais ou menos uns 10 anos. Hoje eu sou programador, mas já trabalhei com manutenção, técnico, né? E estou trabalhando numa empresa de desenvolvimento há mais ou menos uns 4 anos, que eu sou desenvolvedor de aplicativos de celular, aplicativos Android. Uhum. E nesse seu trabalho você também desenvolve projetos como esse? A ideia surgiu da impressora 3D a partir do teu trabalho? Como que foi? Na verdade, eu não trabalho com nada relacionado a isso. A única parte que é relacionada é a questão da programação, que envolve um pouco na impressão em 3D no desenvolvimento, mas... É necessário o conhecimento da programação para poder desenvolver um equipamento como esse? Alguma coisa assim. É necessário pelo menos ter uma ideia de como funciona e tal. Hoje tudo tem pronto para montar a impressora, então o projeto que é o código-fonte da impressora já está pronto, que ele é um projeto open source, né? Mas você tem que saber como montar as peças, como colocar o software dentro da placa, entendeu? Esse tipo de coisa. Esse projeto ele foi desenvolvido durante um trabalho de conclusão de curso. Sim. Da onde que veio a ideia? Por que criar uma impressora como essa? Bom, como eu já disse, né, eu trabalho na área de tecnologia de informação há bastante tempo, e na Unipar a gente tem duas opções para fazer no conclusão de curso. Uma delas é você desenvolver um software e você integrar uma empresa que não tenha um software ou que queira melhorar alguma área da sua empresa, e a outra opção é fazer uma pesquisa na área de tecnologia de informação. Como eu já trabalho bastante tempo com a parte de desenvolvimento de software, eu não quis pegar nada que eu já sabia fazer, então eu preferi pegar algo que fosse mais desafiador, tal. Então surgiu a ideia de fazer a impressora 3D. Já gostava muito do assunto mesmo antes do quarto ano de sistema de informação e tal, e por isso que eu comecei a ir atrás e vi, dá para fazer, então... A aplicabilidade de um equipamento como esse é em números, não é verdade? Porque você veja, você imprimir a partir de filamentos, né? Sim, desses fiozinhos, diversas pecinhas, materiais, isso pode ser aplicado para diversas áreas. Quais as principais áreas que se aplica esse tipo de projeto? Bom, a principal área que realmente usa essa tecnologia é na área de... para prototipação, no caso. Qualquer área que use prototipação, né? A engenharia utiliza muito isso daí. Por exemplo, se você vai pegar e criar algum projeto, é muito mais fácil você fazer um protótipo em plástico, alguma coisa, do que você mandar fazer as peças já em produção, testar como fica. Aqui simplesmente você coloca para imprimir, algumas horas depois você volta, não deu certo? Beleza, você consegue fazer ajustes, né, e melhorar essa peça com um custo muito menor do que o custo de produção mesmo.
E esse é um dos exemplos, né? Temos muitos exemplos na medicina que, por exemplo, hoje é possível imprimir ossos de titânio. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente, alguma coisa, e antigamente muitos dos acidentes a pessoa tinha que ser amputada, alguma coisa do tipo. Hoje eles conseguem reconstruir os ossos a partir da impressão 3D. É lógico que não é uma impressora como essa, que essa impressora não consegue imprimir em titânio, são outras tecnologias de impressão em 3D, né? Mas o conceito ele é parecido. O conceito da impressão em 3D é que você constrói algo adicionando material e não removendo, como são todas as outras produções, né? Na área da tecnologia também, eles estão... Na verdade, isso é biotecnologia, na área da biomedicina, eles estão fazendo algumas pesquisas e eles já conseguem imprimir pele para ser transplantado. Vamos supor, alguém sofreu alguma queimadura, alguma coisa, eles conseguem ter uma impressora 3D específica para isso, que consegue imprimir a pele e substituir aquela pele que foi queimada. Mas o material... Que material que seria utilizado para isso? São células-tronco que eles usam. E essa máquina consegue construir, fazer a pele, no caso. Seria mais ou menos o mesmo conceito para patologias cardiovasculares, isso, né? Que isso mesmo. Se imprime também aqueles... os vasos. Peças, enfim, peças, né? Estruturas do coração para poder fazer o transplante. Eles estão com uma pesquisa agora, quem trabalha nessa área, sobre transplante de órgãos mesmo. Por exemplo, estão fazendo rins, só que ainda não foi transplantado em ninguém, até a época da publicação do meu trabalho, né? Então eu não cheguei a pesquisar mais a fundo, mas já estão fazendo rim, útero, outros órgãos que vão ser testados para ser... O que isso vai melhorar? Isso vai acabar com a fila de transplante, primeira coisa, né? E a questão de transplante de ossos, isso daí já está acontecendo há bastante tempo. Por exemplo, teve uma criança na China que teve o crânio totalmente transplantado e esse crânio foi impresso em 3D. Ela sofria de um problema que o cérebro dela estava inchando. Aí eles tiveram que retirar o crânio da criança e fazer e colocar no lugar. Sem a impressão 3D não teria como fazer esse transplante, não teria como você manufaturar algo com essa precisão para poder colocar no lugar dos ossos, né? Existem impressoras a laser que elas utilizam material pronto já, né? Por exemplo, o MDF, eles vão cortar peças a partir disso. Esse não é o conceito da impressão 3D, não é? Não, essas máquinas que usam uma peça e fazem recortes, tem as máquinas de CNC, que ela pega um bloco de qualquer coisa, pode ser material de ferro, madeira, algo específico, e uma fresa vai passando e vai cortando as peças até ela ficar no formato. Então é o conceito de criação por remoção de material. A impressão 3D, ela é totalmente ao contrário, ela é o conceito de você criar com adição de material. Você não tem nada e ela vai adicionar o material que precisa para fazer essa peça, o que for que você estiver fazendo na hora. O material que você utiliza no projeto é esse daqui. Que material que é esse? Esse é um material chamado ABS. Ele é um plástico muito resistente. Para derreter esse material, você tem que esquentar ele a 240 graus, mais ou menos, de 220 a 240 graus, para ele ficar... Então, a impressora derrete esse material e deposita na peça, e ele se esfria de novo e solidifica, né? No início do programa, nós começamos a imprimir uma peça, né? Na verdade, uma peça parecida com essa, idêntica, né? Isso. No projeto. E que vocês vão ver como que vai funcionar isso, que o Roberto vai estar explicando para nós já no próximo bloco. Mas são peças fantásticas, você pode imprimir diversas coisas com engrenagens, com estruturas muito diferentes, né? Você veja uma peça como essa. Quanto tempo você demorou para imprimir uma peça como essa? Essa peça aqui, ela foi impressa em partes. Tanto é que ela é maior do que a impressora, eu não conseguiria imprimir essa peça aqui na impressora. Então ela foi impressa em 3 partes, onde a base dela demorou aproximadamente 10 horas e o restante dela demorou entre 5 a 8 horas, que daí foi um tempo nessa parte e outro tempo nessa parte. Aí foi colada com cola mesmo. E a riqueza de detalhes é impressionante, né? Sim. Ela fica perfeita. E tanto num tamanho como esse, como se ela fosse uma muito pequena como essa. E não é só isso, né? Você trouxe algumas amostras para nós. Sim. Aqui nós temos o
Pokémon, um bichinho que também foi impresso e idêntico, com os detalhes impressionantes. Sim. Vocês vejam, uma estrutura como essa, um filamento, virar uma peça sólida, né? Sim, com sólida, idêntica. É fantástico o trabalho. Qual que é o impacto, Roberto, que a gente pode ter com projetos como esse, então, para a sociedade? Fora esse impacto que a gente tem de aplicação direto na área da medicina, que a gente sabe Sim. que é muito importante, né? Mas se fosse pensar para outras áreas, o que a gente teria? Bom, hoje existem algumas empresas, por exemplo, tem uma empresa na China que ela consegue construir casas. Então, é uma impressora do tamanho para construir a casa, no caso. Imprimiu uma casa inteira? Isso, imprimiu uma casa. No caso, ela não usa um material de plástico como esse. O conceito é o mesmo, ela passa por uma peça e essa peça deposita o material, só que o material é cimento, é concreto mesmo. Então, a casa sai pronta em algumas horas e essa casa, essa empresa, eles conseguem fazer mais ou menos 10 casas em um dia. A casa ela não tem acabamento, lógico, ela não sai com piso nem pintada, mas ela sai com todas as paredes, o chão, o teto, né, não precisa de telhado, já sai pronto, já sai com todos os recortes da fiação, do encanamento. Então tudo isso já foi feito num projeto, eles simplesmente montam uma estrutura em volta do terreno e mandam imprimir, e sai a casa após algumas horas. E em termos de acabamento, como que dá para fazer depois? Se lixa esse tipo de material, consegue fazer a pintura igual todos os demais? Ficaria como se fosse uma casa de concreto, então ele teria que ter um acabamento no modo convencional mesmo, como se fosse, você não vê tijolo, você vê só o cimento. Esse tipo de projeto eles já fazem com encanamento, com tudo? Conseguem imprimir o projeto completo? Eles imprimem o espaço para colocar o encanamento, eles não imprimem o encanamento em si na mesma impressora. Aí, mas já sai todos os recortes, né? No Japão, isso? Na China. China. E no Brasil nós não temos esse tipo ainda? Até o momento que eu da minha pesquisa, eu não vi nenhuma empresa que faça esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Nossa, porque é impressionante, né? E esse tipo de peça, na verdade, tem que ser desenvolvido, programado, Sim. toda essa peça no computador para poder mandar a informação que vai ser feita lá na impressora. E é possível baixar esses projetos na internet? Todos esses projetos aqui, eles foram baixados de uma comunidade de impressão 3D. As impressões, elas vêm de um arquivo que é um STL, é um formato 3D. E esse arquivo, ele é então passado para um software, porque a impressora não consegue identificar o que é um projeto 3D e imprimir isso daqui. A impressora conhece simplesmente, movimenta tal motor, liga tal coisa, então ela não conhece o 3D, né, como um arquivo. Então existe um outro software onde você converte esse projeto em 3D para uma linguagem que a impressora consegue entender, né? Aí esse projeto converte isso e manda imprimir e sai a peça pronta. E ele vai fazendo em camadas, né? Isso, vai fazendo em camadas. Uma cima da outra. Por exemplo, isso daqui, ele deve ter mais ou menos umas 400 camadas. Então ele imprime a primeira parte, que seria a base, né? Depois ele sobe uma camada, imprime aquela camada inteira, sobe outra e vai subindo até chegar no ponto máximo, onde ele termina. Aí você pode, isso aqui, na verdade, a imaginação é o... Sim, os limites são ditados por você, praticamente, né? O que você tiver criatividade de desenvolver ou fazer o download, você pode imprimir ali dentro. Tanto quanto coisas pequenas quanto coisas maiores. Por exemplo, a torre, que ela é maior do que a impressora e foi impressa em peças e colada. Roberto, a impressora ficou funcionando no primeiro bloco e ela imprimiu uma pequena torre Eiffel, né? O tempo que demora para imprimir cada uma dessas peças vai depender do tamanho delas, não é? Projetos como esse acaba sendo bastante rápido, mas se fosse um projeto como esse acaba demorando bastante tempo, Com né? certeza. Depende do tamanho e da riqueza de detalhes. Isso. Para imprimir um objeto como esse, o tempo que vai demorar de impressão depende do tamanho, né, primeiramente, e da quantidade de camadas, que é a qualidade de impressão que a impressora vai fazer. Então, aqui eu estou usando uma resolução baixa para fazer uma impressão mais rápida. Então, isso aqui demorou cerca de 12 minutos para imprimir. Mas dá para fazer essa mesma peça aqui com muito mais detalhe, demorando meia hora, 40 minutos. Então, tudo vai do tamanho e da qualidade da impressão. Você iniciou um projeto, agora você está imprimindo um Pokémon, um pouquinho menor do que esse, né, no projeto, para a gente visualizar como que isso funciona. Você criou essa impressora
sozinho, você construiu essa impressora. Como que é para construir um projeto como esse? O que precisa? Bom, essa impressora ela foi construída, ela existe um projeto, né? A base dela é de uma empresa chamada RapRap, que inventou uma placa que controla todos os motores, desenvolveram uma impressora, e a ideia deles é você ter uma impressora que com essa impressora você consiga imprimir outra impressora. Então, por exemplo, na primeira vez eu tive que comprar as peças dela, né, em plástico. As peças tem alguma porcentagem das peças dela são em plástico, e depois que eu montei essa impressora, eu reimprimi todas as peças dela. Então, por exemplo, eu tenho algumas peças em laranja aqui, que foi impressa em laranja para dar destaque mesmo, que são coisas que foram feitas pela própria impressora. Então, você consegue replicar isso, né? Aí, a montagem dela tem toda a documentação no site da empresa, tudo certinho, e é um projeto que eles incentivam as pessoas a reproduzirem esse trabalho. Então, qualquer pessoa pode construir uma impressora dessa. Então depois que você cria uma impressora, né, que você tem à toa, que você vai ter um custo para comprar essas pecinhas um pouquinho mais alto, para fazer a segunda, seria muito mais barato. Com certeza, né? Muito mais barato. Porque daí você pode imprimir grande parte das peças e poder construir. Tanto é que você consegue imprimir peças melhores, né, do que as originais. Por exemplo, essa peça aqui, ela não é a peça original do projeto. Ela é uma peça que possui uma regulagem. Ela tem um parafuso que você consegue regular a altura da impressão. Então, a impressora foi modificada por ela mesma, né? Então, esse é um conceito muito legal. O que não dá para fazer na impressora seria a placa atrás? O que não dá para fazer na impressora são os motores, são as peças eletrônicas, né? E a parte da estrutura dela, que seria essa parte preta aqui, até daria para fazer, mas não seria interessante, né? Porque o tamanho da peça teria que colar, então compensa, isso daqui foi feito em MDF, né? Então compensa utilizar os materiais prontos. Mas todas as peças plásticas é possível imprimir nela. Tanto as peças plásticas como, por exemplo, no projeto original, essa peça aqui ela é uma peça de ferro. E daí existe existe ela para baixar lá na comunidade de impressão, né, que é um site, e você consegue baixar e imprimir essa peça. Então, por exemplo, alguns rolamentos também tem como imprimir. Então, o que não dá para imprimir mesmo são as peças eletrônicas. Mas a partir do momento que ela está pronta, ela vai funcionar a partir de um software, né? Porque ele tem que mandar a informação, o comando para ela. E esse software é possível baixar de forma gratuita também na internet ou você tem que programar? Não, tudo que você precisa quando você tem a impressora pronta. Tudo que você precisa são softwares todos open source. Alguns não são open source, mas são gratuitos para você baixar, né? Para você que está em casa, esse open source seriam os gratuitos, né? De forma livre, que você baixa na internet, é isso? Open source é um pouco mais que o gratuito, são os que você tem acesso aos códigos do programa. Você pode pegar aquele programa e modificar ele, melhorar, e você pode sugerir essas melhorias para quem desenvolveu o programa na primeira vez, né? Então, alguns são open source, que você pode baixar e melhorar, outros são apenas gratuitos. Eles fazem, você pode usar, né? Mas você não pode ver o código do programa. Aí, no caso, esse programa aqui, que é eu utilizo dois programas para ler o arquivo em 3D, que lê esse arquivo e converte para uma linguagem que a impressora consegue entender. E o outro que é o que controla a impressora em si. Então são dois sistemas diferentes. Nossa. E assim, no teu trabalho de conclusão de curso que você desenvolveu junto com o seu orientador, quem que era seu orientador mesmo? Meu orientador é o William Fressati. O que vocês proporam dentro desse projeto? A ideia do projeto é construir uma impressora 3D com um custo acessível, porque uma impressora manufaturada hoje é muito caro, principalmente no Brasil. Você não tem empresas brasileiras que fazem esse tipo de impressora, então e o custo dela basicamente foi o custo do projeto, né? Seria, por exemplo, se você tivesse que importar um equipamento pronto, qual seria o custo mais ou menos hoje? Uma impressora equivalente a essa, ela seria com uma qualidade melhor, obviamente. Custa entre 8 a 16 mil reais para importar hoje. Isso. Salgado. E daí se você construir? Eu gastei pouco mais de 2.300, mas é porque eu comprei várias peças em vários sites, então tiveram vários fretes de compras diferentes. Mas
mas dá para aproximadamente R$2.000 consegue comprar todas as peças necessárias. E Roberto, você foi feliz já de primeira? Ele funcionou já de cara, assim, no momento que você construiu? Ou tiveram vários ajustes ao longo do ano para que você chegasse no resultado que tem hoje? Fazer funcionar todos os motores, tudo funcionou tudo de primeira. O maior problema é a calibragem da impressora, né? Você imprimir alguma peça que tenha uma resolução boa, né? Imprimir algo que seja usável, né? Aí isso que foi o que mais deu problema, mas deu trabalho, porque a velocidade que o motor gira, a velocidade que solta o filamento em cima da peça, a temperatura que precisa para aquecer, então esses são os maiores problemas. Depois que a impressora está pronta, que ela vai dar trabalho. E quanto tempo você demorou para construir tudo isso, para chegar no resultado que você tem hoje? Olha, se fosse contar só o tempo que eu montei a impressora, eu montei ela em um mês mais ou menos. Mas o tempo que foi comprado as peças, estudado, porque até tudo chegar eu já sabia tudo como fazer, porque eu já tinha pesquisado tudo, né? Então foi ao longo do ano, né? Eu consegui finalizar o projeto alguns meses atrás, mas foi mais ou menos uns 4 a 5 meses no total. Trabalhando em cima dele. Sim, sim. Para se conseguir isso. E daí, que tipos de peças que você já imprimiu, que você testou ela? Você imprimiu, né, para ser usada em casa, enfim, pelas demais pessoas? Qual a aplicabilidade que você fez das peças? Bom, eu imprimi bastante coisa para mostrar para as pessoas, né, que é um exemplo que tem tudo que está em cima da mesa aqui. Eu imprimi em casa, um suporte para controle de videogame. Então, na minha parede lá na televisão, eu parafusei 3 suportes e eu coloco os controles em cima. Outra coisa também, um suporte de papel toalha. Então eu precisava de eu imprimi um suporte e parafusei ele no balcão. Então você consegue imprimir qualquer coisa basicamente. O que couber na impressora e que seja possível fazer em plástico, ela consegue imprimir, vai da sua criatividade. Né? E você precisa obrigatoriamente ter um projeto para baixar para poder fazer a impressão, ou você conseguiu criar projetos a partir do que você precisa? Você pode criar projetos também, existem vários aplicativos gratuitos que fazem o desenvolvimento. Tanto é que a logo da Unipar, eu peguei a logo da Unipar em si e criei o projeto em 3D a partir dela. E vai do que você quer fazer, né? Então você pode baixar ou você pode criar o projeto. Ah, que jóia! Então realmente é ilimitado aí a funcionalidade dela. Sim. Com certeza. Bom, o que mais que a gente poderia mostrar para o nosso ouvinte, nosso telespectador? Esse projeto agora, qual que vai ser a continuidade dele, Roberto? O que você pretende, tá? Você criou a tua impressora agora, e agora? Você vai ir para qual rumo? Então, agora, o que eu pretendo fazer? Esse projeto, ele é open source. Então, você pode pegar o projeto original, modificar, melhorar e publicar ele lá no próprio site deles. A minha ideia é atribuir melhorias a esse projeto. Por exemplo, uma das coisas é o controle do do Z, né, que é a altura da impressora, que é algo muito ruim de calibrar. Então, ir colocando melhorias e fazer como se fosse uma adaptação dessa impressora para publicar lá. Então, a partir do desenvolvimento dela e do uso, você já identificou algumas coisas que podem ser melhoradas, e agora você vai propor essas alterações para quem desenvolveu. Isso. Na verdade, você não precisa, nesse caso, você não precisa propor para quem desenvolveu. Você pode pegar esse projeto e publicar ele como seu. Porque você vai falar assim, é um projeto original de tal pessoa, que é uma Prusa i3, né? Quem inventou foi um cara chamado Prusa. E você pode entrar lá no site e falar assim, eu criei uma modificação, uma variação dessa impressora e vou publicar lá. Então você cria toda a documentação dela, como montar, como fazer e as melhorias que ela tem a partir da original. Me conta uma coisa, é possível ganhar dinheiro com isso, não é? Sim, nossa, todo mundo quer essas coisas. Se fosse para vender... Peças como essas. Sim, com certeza. Que legal. Você está de parabéns. O projeto é fantástico. Quando eu soube do projeto que estava sendo desenvolvido em Paranavaí, eu fiquei extremamente apaixonada. Eu acho muito legal o tipo de trabalho que vocês, né, os alunos muito criativos, junto com seus orientadores, desenvolvem. Então, você está de parabéns. Muito obrigado. A tua equipe está de parabéns, seu orientador está de parabéns, a coordenadora. Então, agradeço por você ter vindo aqui até o Moarama, né, para mostrar um pouquinho desse trabalho que foi realizado por vocês.
Obrigada, muito obrigado, Roberto. eu que agradeço. A você que nos assiste, muito obrigada. Até a próxima.